Boa noite! Boa noite no Facebook, boa noite. Olá Isabel, bem-vinda! Boa noite no Instagram, boa noite no Facebook. E então hoje vamos continuar com esta leitura. Entretanto, Isabel e outras pessoas que vão entrando, vou-vos pedindo que carreguem aí num aviãozinho, que enviem esta live, quem está no Instagram, que enviem esta live para outras pessoas, para que outras pessoas possam vir desfrutar da leitura. Boa noite, Isabel. Boa noite, boa noite. Estou só aqui a ver. Boa noite, Soninha, bem-vinda também. Nós hoje vamos retomar de onde ficamos, na página 31 deste primeiro capítulo, que é uma lição para a felicidade. Carreguem aí no vosso aviãozinho para chamarem outras pessoas a quem este conteúdo, as pessoas dos vossos contactos, a quem este conteúdo possa servir também de alguma maneira. Assim outras pessoas podem ser boa noite, Jean Francis, bem-vindo. Outras pessoas podem usufruir e eu também, dessa forma também me ajudam a divulgar os meus conteúdos para outras pessoas. Nós hoje vamos ver, enquanto fazemos aqui um compassozinho de espera, boa noite, Anca, bem-vinda, obrigada pela tua presença. Boa noite, Ana Maia, bem-vinda, obrigada pela vossa presença, fico super feliz que estejam aqui. Então, continuando esta leitura de uma viagem espiritual, na página 31, mas antes, enquanto faço aqui um compassozinho de espera, nós hoje vamos continuar a fazer a tal lição para a felicidade. E enquanto eu estava, obrigada pelo sorriso, Anca. Olha, a Bel também cá está, bem-vinda. Eu hoje, quando estava a fazer uma reflexão numa outra coisa, achei que fazia sentido trazer isso para aqui também. Muitas vezes o medo, o nosso ego, a desatenção dos nossos recursos, faz-nos ir para fora, é como se estivéssemos sempre a correr atrás do rabo. Nós vamos para fora à procura de algo. Boa noite, miúda, para ti também, Bel. Vamos sempre para fora à procura de algo que nos faz falta, não é? E depois queremos controlar tudo à nossa volta, só que nós não controlamos nada, nós não controlamos a economia, nós não controlamos se chove, nós não controlamos se vai acontecer de uma maneira, se vai acontecer de outra. Nós não temos controle em nada que está fora de nós. Mas a tal Ictume, que nós vimos que é tal aranha traiçoeira, vai-nos colocando ideias de que nós temos que ir buscar fora algo. Quando nós começamos a olhar para dentro, quando nós começamos a fazer o nosso autoconhecimento, quando nós começamos a ir às nossas dores mais profundas, e através da autocura nós podemos fazer isso, e fica aqui também a dica, quem quiser marcar, está disponível aí na minha bio para poderem fazer a marcação da consulta, se quiserem ter uma sessão de autocura. Mas nós, voltando, quando nós descobrimos que não precisamos de ir de fora, que temos todos os recursos cá dentro, e quando nós começamos a ir a essas dores, a essas feridas, começamos a trazer para cima, para a superfície, as nossas habilidades, os nossos recursos,
quando nós começamos a sentir a gratidão por percebermos que temos tudo isso cá dentro, deixamos de ter que ir à procura de algo, porque a única coisa que eu consigo de facto controlar é como eu me sinto. A única coisa que eu tenho realmente controle é sobre a minha vida, sobre o meu estado emocional, energético, isso sim eu consigo controlar. De resto eu não controlo coisa nenhuma, portanto onde é que eu posso ir buscar as ferramentas, os recursos, a força para ir à frente, a força para ir em diante? Cá dentro. E isto quando nós começamos a entrar para esse processo, o autoconhecimento ajuda-nos imenso. Quando nós começamos a perceber isso, nessa altura nós percebemos o quanto nós podemos ser felizes. Nós percebemos que às vezes é só potenciarmos aquilo que nós já temos, sararmos as feridas que cá estão, equilibrar o nosso lado sombra e o nosso lado luz, porque nós somos isso, nós somos dualidade, nós somos sombra e somos luz, nós somos noite e somos dia, nós somos matéria e somos espírito. Quando nós equilibramos essas duas forças que estão dentro de nós conseguimos aumentar os nossos recursos, conseguimos de uma forma equilibrada ir para a frente, conseguimos de facto encontrar a dita felicidade. Só mesmo dentro de nós. Tudo o que nós precisamos está dentro de nós. E a vida funciona, como eu disse várias vezes nas outras leituras que fizemos de outros livros, a vida funciona em espelho. Tudo o que eu tenho cá dentro eu vou espelhar para fora. Então tudo o que me surge há de ser o que eu estou a emanar. Se eu equilibro a minha energia, então eu equilibro também aquilo que eu vou receber. E isto é uma viagem que nós fazemos desde o dia em que nascemos, nesta encarnação, até ao dia em que partimos desta encarnação e vamos para um outro estado. E então que façamos esta viagem da melhor maneira possível. E essa viagem é possível fazer-se quando nós percebemos isto, quando nós olhamos, e vamos ver isto neste livro. Ele vai procurar formas de ser feliz, e há pessoas que lhe vão dizer: se eu tiver não sei o quê, vou ser feliz. Há pessoas mesmo no nosso cotidiano que nos dizem assim: quando o meu filho for para a faculdade eu vou ter tempo para mim e eu vou ser feliz. Quando eu ganhar no Euromilhões eu vou ter dinheiro para fazer isto e para fazer aquilo e eu vou ser feliz. Isto é Ictumi, é a aranha traiçoeira, aquele Catch Dreams, o apanhador de sonhos que eu vos mostrei na última live. É isso é a nossa Ictumi. São aquelas coisas que o ego nos diz, que nos dá uma série de coisinhas que nós achamos que estão fora e não estão, tudo está cá dentro. E agora que eu fiz um compassozinho de espera, vamos então retomar a nossa leitura na página 31, pelo menos na edição que eu tenho, no primeiro capítulo, é a página 31 do primeiro capítulo, em que o David já tinha escalado a montanha, já tinha sentido a felicidade por saber que já qual era o trajeto que ele tinha que fazer e com quem ele ia falar, quem era a próxima pessoa com quem ele iria falar. E, no entanto, foram 2 dias de caminhada e ele deixou-se ir abaixo, deixou-se desmoronar. E quando ele se deixou, quando ele não nutriu o seu próprio corpo, quando ele não nutriu o seu próprio espírito, ele começou a sair abaixo e o sofrimento apoderou-se dele. Se não forem já felizes, não há nada que traga a felicidade, porque ela vem de dentro. Não concordo contigo, Sónia. Se não forem já felizes, não é bem assim. Porque muitas vezes nós não somos felizes. Não somos felizes exatamente porque não estamos a olhar. Não estamos a ver. Estamos a olhar com os olhos da mente, com os olhos do ego e não com os olhos do coração. E às vezes é isso que é preciso, é nós aprendermos a ver. E não quer dizer que o facto de eu não ter sido feliz, se eu ainda não tiver essa felicidade aqui dentro de mim, que eu não a possa encontrar. Basta que eu comece a olhar com os olhos do coração.
basta que eu comece a aceitar todas as partes de mim, basta que eu comece a olhar para os meus recursos, basta que eu comece a olhar para a minha história, para a história de quem veio antes de mim, para a história das mulheres da minha família, para a história dos homens da minha família, para a minha história, para aquilo que eu vim vivenciar, e fazê-lo com aceitação, com respeito, com honra, com amor, com carinho, por tudo que foi, do jeito que foi, e seguir adiante tentando olhar para as coisas não na falta, mas naquilo que já se ganhou, naquilo que já se percorreu, naquilo que já se descobriu, tudo isso, e que são estes pequenos passos que nos ajudam a ser felizes. Não quer dizer que o facto de eu não ser feliz, que não o venha a ser, é só uma questão de mudarmos as lentes. Bem-vinda, minha querida Maria de Fátima, e bem-vinda a minha LG Beautiful, que é a minha esteticista maravilhosa que me trata muito bem. E então, voltando ao livro, estamos na fase em que ele chega às Paa-Sapa, que são as tais montanhas negras do Dakota do Sul, que no fundo eles dizem que são as montanhas da essência de tudo o que há, que é um lugar, como seja um lugar sagrado. Então David chega às Paa-Sapa ao princípio da tarde. Tinha aprendido com os ensinamentos índios que o homem que vivia numa cabana a cerca de 1,5 km a sul do rio de Bend e perto da agulha dos índios, uma rocha enorme e pontiaguda no topo das montanhas. Foi-lhe fácil encontrar o caminho, conquanto a escalada em si fosse difícil. Quando alcançou o cume da montanha, ficou de algum modo surpreendido por verificar que a lenda índia era verdadeira. E lá estava a cabana. Exatamente como a lenda contava, e como sendo... E sentado do lado de fora encontrava-se um homem velho. O homem parecia estar à sua espera, como se soubesse que David viria visitá-lo. O homem fez-lhe um sinal para se aproximar e David aproximou-se. O homem encheu-lhe uma chávena de chá. Sorria enquanto a entregava a David. Deve estar com sede. A subida é árdua. David pegou na chávena e bebeu o líquido. O chá reconfortou-lhe a sua garganta seca. O homem disse: "Alegra-me que tenhas vindo, David." O rapaz olhou-o com os olhos arregalados de espanto. "Como é que ele sabe o meu nome?" perguntou-se. Por alguns instantes sentiu-se assustado. Era de facto extraordinário, mas alguma coisa naquele homem fez o seu comentário parecer natural e não descabido. E David confiou nele imediatamente. Não era tanto a forma como ele olhava, mas mais a sua maneira de ser. Era quase maior que a própria vida, e David sabia que o homem reconhecia que o seu lugar no mundo era o de um professor. Um grande e simultaneamente generoso professor que partilharia a sua sabedoria com todos aqueles que se lhe dirigissem. O homem levantou-se e entrou em casa, deixando a porta aberta para o jovem índio entrar também. David acabou o chá e seguiu. A cabana pareceu-lhe a cabana típica de um índio. Fez lembrar a sua própria casa. Estava apinhada com objetos diversos, fotografias descoloridas, um rádio antigo, uma mesa e algumas cadeiras de artesanato índio. Igual à de tantos outros índios, pensou David. E o homem observava-o. Digam-me, vocês ouvem o barulho da chuva? Ou não interfere na leitura? Interfere na leitura.
É que começou a chover torrencialmente. Eu ouço muito bem. Ok. Então posso continuar. Ok. Então vou continuar. Subitamente o jovem sentiu-se no mais íntimo do seu coração que o homem lia os seus pensamentos. Perto dele, David devia ser muito cuidadoso. Os seus pensamentos só a si mesmo pertenciam e ninguém tinha o direito de neles se intrometer. Qual é a emoção que está aqui logo? O medo. O medo de que alguém entre nos meus pensamentos. E o medo faz o quê? Faz fechar o coração. O medo faz-nos andar para trás. O homem, sem que tenha sido dito nada, o homem diz-lhe assim: concordo contigo, afirmou o homem gentilmente, e David sentiu que ele saía da sua mente. David percebeu que os seus pensamentos lhe pertenciam de novo, só a si, e este facto fez-lhe sentir-se mais à vontade. O homem tirou de uma velha mala que estava colocada a um canto um cobertor cozido à mão, e David perguntou: como é que sabia o meu nome? O homem das montanhas respondeu-lhe com um sorriso: tenho estado à tua espera. Tem estado à minha espera? Perguntou o rapaz cheio de curiosidade. O homem das montanhas estendeu o cobertor no chão e sentou-se. David sentou-se em frente dele. Depois tirou o rolo de pergaminho de dentro da sua mochila. Já começaste a tua viagem, afirmou o homem enquanto se instalava confortavelmente. Estou muito satisfeito. Faz-me bem sentir que o nosso estilo de vida ainda continua a ser ensinado. David olhou para o pergaminho pintado. O meu até, que é o pai, não é? Deu-me isto e julgo que o senhor é a pessoa indicada para me explicar o que significa. Há algo que te perturba, meu jovem amigo? O que é que te preocupa? Talvez fosse o modo como a pergunta foi feita, ou talvez fosse simplesmente a presença do homem. David não sabia dizer bem, mas o que aconteceu naquele momento jamais seria esquecido. Contrariamente à visão que tivera com Ben, a visão inspirada pelo homem era mais sutil e, no entanto, mas muito mais forte. Era como se a alma de David se desprendesse do seu corpo e pairasse sobre as planícies, deslizasse com o vento, escrevesse círculos com os pássaros e depois fosse atirada diretamente para as estrelas. Sentiu-se livre e amado. Um recipiente cheio de compreensão. Jamais experimentara uma tal paz de espírito e de alma. Ficou muito unida à natureza, reveladora na sua beleza e absorvendo todas as lições que ela lhe podia ensinar. A pureza da sua alma aliviou as suas inquietações e as suas preocupações. Sentiu-se unido a Wakatanka, que é Deus, ou seja, o Pai do céu, o Criador do mundo. E nós podemos ter esta mesma união através da meditação. A visão desapareceu de repente, exatamente como havia acontecido com Ben. Com a mesma rapidez com que a visão surgira e libertara a sua alma, sentiu que a sua alma e o seu corpo se reuniram neste mundo. Já não se sentia livre, mas antes sobrecarregado e pesado, como uma rocha imobilizada através dos séculos. No seu coração sentiu o peso da tristeza e da depressão. O seu coração estava imerso, mais uma vez, no desespero. A súbita alteração das suas emoções abalou o seu estado físico.
Começou com suores frios e teve dificuldade em recuperar o ritmo de respiração. Por fim, respondeu à pergunta do homem: vim ter consigo porque me sinto muito triste. A minha irmã morreu há pouco tempo. É muito doloroso. Amava-a tanto e agora nunca mais a verei. O homem acenou com a cabeça compreensivamente, os olhos mostrando compaixão. E David continuou: quer dizer, ela desapareceu para sempre. Pura e simplesmente não consigo entender. Era jovem, ela tinha a vida toda pela frente. Sinto tantas saudades dela. E David começou a chorar. Não conseguia evitá-lo. A recordação da morte da irmã acabrunhava-o. A sua alma doía-lhe e o seu coração sentia-se pesado. O homem inclinou-se para a frente e colocou a mão no ombro de David. A morte é sempre difícil de compreender e de aceitar. Mas, meu jovem amigo, a tua irmã não saiu da tua vida para sempre. Ela está contigo agora e há de estar sempre. Ela sente a tua dor e entristece com isso. Ela só deseja que sejas feliz. Como? Como é que sabe? Sei, meu jovem amigo. Tens de separar a vida física da tua irmã da sua vida espiritual. Ela não partiu para sempre. Transformou-se em algo muito grandioso, mais grandioso do que tu ou que eu. Ela está com o grande espírito, ela partilha as suas maravilhas. E mais importante ainda, ela continua viva em ti. E a morte é isso, é só uma mudança de estado. Enquanto nós nos lembrarmos, as pessoas continuam vivas dentro de nós. David, a tua irmã jamais te abandonará. Quando fores confrontado com algum problema, pensarás no que ela te teria aconselhado a fazeres. Ela estará sempre contigo para te ajudar quando surgirem tempos difíceis. O seu espírito paira nos ares. Ela está livre e em paz. Todos os seus sonhos se tornaram realidade e a sua sabedoria encontrará um caminho na tua vida. David escutava, contudo continuava triste e brandamente insistiu. Mas quando penso como ela era uma pessoa tão extraordinária, dói-me tanto saber que ela morreu. A expressão do homem era piedosa. Falou devagar, enquanto segurava o ombro de David, e o seu toque era suave e ao mesmo tempo vigoroso. Conhecia a arte da verdadeira comunicação. A comunicação empática. A dor que sentes agora desaparecerá a seu tempo e será substituída pelo amor e pelas recordações felizes da tua infância com ela. Este é um legado especial que a tua irmã te deixou. Podes usar as lembranças da tua irmã para a manteres viva neste mundo, tanto tempo quanto viveres. Está nas tuas mãos dar a conhecer aos outros o quão especial ela foi na tua vida. Se assim o fizeres, eles entenderão e acabarão por a conhecer tão bem como tu a conhecias. E ela viverá para sempre em ambos os mundos. O rapaz achava que meras palavras não o podiam ajudar nesta altura. Contudo, mesmo com a sua pouca idade, ele também sabia que devia tentar recordar-se do que o homem lhe havia dito. Sabia que seria muito importante para o ajudar a aceitar a sua perda. Tenha certeza? Pela forma como o homem fechou os olhos e acenou com a cabeça, David percebeu que ele estava a dizer a verdade. Nunca tinha encontrado ninguém tão certo de alguma coisa. Isso fez-o sentir-se um pouco melhor. O homem respondeu: sim, toda a vida se conjuga. Transportarás um pedaço da tua irmã o resto da vida. Ela sobrevive em ti, meu amigo.
toda a vida se conjuga. Isto é válido para todos nós. Toda a vida se conjuga. Tudo que vem a nós é sempre uma grande aprendizagem. Durante uns instantes, nenhum deles falou. David limpou as lágrimas do rosto e pouco depois acrescentou: há muitos dias que ando deprimido e isso tem arrastado a minha vida. Tem arrasado a minha vida. Foi por isso que vieste ter comigo? Querias saber como voltar a ser feliz? Murmurou David, assentindo com a cabeça. O homem rasgou-se num sorriso. Os olhos brilharam intensamente e piscaram. As linhas do sorriso desenharam-se no rosto do homem e David observava, maravilhado, com o homem, que parecia irradiar sentimentos positivos de dentro de si. A sua expressão fez com que David se sentisse melhor. David olhou para o pergaminho enrolado, ainda preso nas suas mãos, e entregou-o ao homem. Pode explicar-me o que significam estes desenhos? O meu até disse que era que se eu descobrisse os seus significados, aprenderia o que preciso saber. Disse que eu voltaria a ser feliz. O homem falou quase como se tivesse o poder da felicidade. Alegro-me que desejes ser feliz, meu jovem amigo. É o primeiro passo para a compreensão deste sentimento e para o tornares parte integrante da tua vida. Então, o primeiro passo para que nós possamos ser felizes é exatamente desejarmos ser felizes. E depois é uma questão de mudarmos aquilo que nós, da forma como nós olhamos as coisas. É uma questão de pararmos de andar a correr atrás do rabo, de pararmos de andar a olhar para fora em busca de algo que nos venha fazer feliz, algo que é exterior a nós, e começarmos a olhar para dentro e percebermos que temos todos os recursos para sermos felizes. Mas continuando. Uma vez que desejes a felicidade, ela encontrar-te-á e levar-te-á a aceitares a tua perda de forma a que te sintas bem com a vida. A felicidade permitir-te-á sentir-te esperança nas situações mais negras e paz num mundo de caos. A felicidade permitir-te-á que os teus sonhos se tornem realidade. É um sentimento mais belo do mundo e nunca terá de deixar a tua vida. Para sermos felizes só precisamos de querer e saber como sê-lo. O significado das imagens do pergaminho mostrar-te-á tudo quanto precisas de saber. Elas esclarecer-te-ão. Vai dizer-me? Ajudar-te-ei de todas as maneiras ao meu alcance. O meu maior desejo é que tu e todos os demais sejam felizes na vida. Mas esta é a tua viagem. Os desenhos terão significados ligeiramente diferentes para pessoas diferentes, incluindo tu próprio. O sentido das imagens do pergaminho da tua vida capta a ti descobrir. Desculpem. Então o que eu tenho de fazer para ficar a saber? Tens de ir embora daqui para encontrares o significado da primeira imagem. David examinou o primeiro desenho. Era a imagem de uma Iktomi, a tal aranha traiçoeira, prestes a ser comida por uma águia, e perguntou: a imagem da Iktomi? Sim, confirmou o homem. Tenho de aprender o que é a lenda da Iktomi? De certo modo. Não peças às pessoas que te expliquem a lenda. Isso não vai adiantar de nada. Pergunta a 8 pessoas diferentes a resposta que procuras. O significado do desenho tornar-se-á claro depois de encontrar essas respostas. Mas aqui 8 pessoas, qualquer 8 pessoas servem. Elas dar-te-ão o sentido da primeira imagem. Tens de lhes perguntar qual a forma de ser feliz. Às vezes não são as respostas que são importantes, mas sim a forma como nós perguntamos. A forma como nós perguntamos significa que nós já sabemos o que procuramos, o que buscamos. Quando nós não sabemos fazer as perguntas, venha que resposta venha, ela não nos vai acrescentar nada.
O importante às vezes é sabermos fazer as perguntas. E para sabermos fazer as perguntas também temos que olhar para dentro, também temos que saber o que é que nós realmente queremos. Quando nós andamos sem sabermos fazer as perguntas é quando nós andamos sem leme. E o que é que acontece a um barco sem leme? Um barco sem leme ele pode naufragar. E às vezes nós estamos tão mecânicas, tão tarefeiras nas nossas coisas, que ficamos sem leme, ficamos à deriva, ficamos sem tempo para nós, colocamos tudo e todos à nossa frente. E não nos nutrimos, não nos olhamos, não nos vemos, não nos sentimos, não paramos 5 minutos para respirar profundamente, para sentir o que é o milagre da respiração, que é aquela coisa que nós não temos que fazer nada, ela simplesmente acontece. E isso são tudo recursos. A própria respiração é um recurso. A forma como nós sentimos é um recurso. Tudo são recursos, só que nós olhamos sempre para aquilo que nos falta e não para aquilo que nós já temos. Mas voltando, e eu pus-me a divagar quando disse que a forma de nós perguntarmos é mais importante que a forma como nós respondemos, não é? Então, ele aqui diz, tens que encontrar 8 pessoas e elas dar-te-ão o sentido da primeira imagem, só tens de lhes perguntar qual a forma de ser feliz. A pergunta pareceu estranha a David. Foi por aquele motivo que ele tinha subido às Sapa, às tais montanhas sagradas? E por outro lado, como é que a felicidade estava relacionada com a Iktomi? O homem continuou. É importante que encontres 8 respostas diferentes, dadas pelas pessoas a quem perguntares. E volta aqui quando tiveres acabado esta tarefa. Nessa altura seremos capazes de explicar o significado do primeiro desenho. Durante algum tempo, David permaneceu sentado muito quieto. Aquela viagem ia levar mais tempo do que ele previra. Ia ter de se encontrar com pessoas e de falar com elas. Mas quem? Como é que devia ele falar? Essas pessoas têm de ser índios? Não. As suas respostas é que têm de ser diferentes. Essa é a única exigência. E se elas não forem capazes de me darem respostas certas? Todas as respostas conduzem ao conhecimento. Não te preocupes. Sublinhando. Todas as respostas. Beijinho, Rosa, bem-vinda. Todas as respostas conduzem ao conhecimento. Apesar de tudo, o rapaz estava preocupado. Quando deixou aquele local, não sabia por onde começar. Por um momento quis voltar para casa. O homem das montanhas tinha-lhe dito, à medida que se afastava, não pares agora. Acharás as tuas respostas certas. É mais fácil do que tu pensas. David só regressou passado 3 dias. Quantas vezes nós paramos perante os obstáculos? Quantas vezes nós procrastinamos porque achamos que não estamos a ter as respostas certas e cansamos de ir em busca de algo. Quantas vezes nós não olhamos para as nossas perguntas e para aquilo que buscamos? Olhamos só para aquilo que nos é dado e não para aquilo que já temos. Quantas vezes? Alguém quer responder? Quem é que vocês acham que é a Iktomi? Voltando àquele início da conversa, quem é que é a Iktomi? O que é a Iktomi na nossa vida? Além da lenda da Iktomi que eu vos expliquei na última leitura, quem é que vocês acham que é a Iktomi, a tal aranha traiçoeira na nossa vida? Tantas vezes, diz a Sónia. Tantas vezes que nós procrastinamos, é isso que estás a responder. Quem é que vocês acham que é a Iktomi na nossa vida? Quem é a vossa Iktomi? Insegurança, diz a Rosa.
pode ser. Quem é que te dá essa insegurança? O ego, diz a Sónia. Quem nos dá a insegurança, quem nos dá o medo, quem nos dá a necessidade de ir buscar fora, de continuar sempre à procura de controlar isto e aquilo, de controlar as coisas à nossa volta. Quem nos dá tudo isso é o nosso ego. O ego é que faz com que nós desejemos ser exatamente o ego. O ego é que faz com que nós desejamos ter segurança. O ego é que nos faz ir para fora. É como se nós estivéssemos sempre atrás de alguma coisa. É como, assim, tudo o que está fora de mim não depende de mim. Eu não posso mudar se há sol ou se há chuva, como a chuva que veio há bocado. Eu não tenho controle sobre as pessoas que vivem comigo ou que estão à minha volta, se elas vão tratar-me bem ou se vão tratar-me mal. E eu não tenho controle sobre a economia, eu não tenho controle sobre a política, eu não tenho controle sobre nada. Mas o que acontece dentro de mim, isso eu tenho controle. Então eu posso desenvolver habilidades que me façam potencializar a percepção daquilo que eu tenho dentro de mim, daquilo que já existe na minha vida. E quando eu faço isso, quando eu começo a olhar para aquilo que eu já tenho, eu deixo de andar em looping. Eu deixo de correr até à próxima coisa. Eu já não vou ficar à procura eternamente da próxima coisa, de encontrar algo no futuro. Porque a felicidade só existe aqui e agora, neste momento. E quando nós percebermos que a felicidade é só agora, neste momento, e que apenas muda a forma como eu olho para aquilo, em vez de olhar na falta, olhar no que já está, no que já tenho, nos meus recursos, nas minhas habilidades, então nós vamos deixar de andar a correr atrás do rabo. E a nossa ectome é o ego. A nossa ectome, a aranha tem várias patas. É o ego, é a consciência coletiva, as memórias que nós trazemos, as crenças limitantes. Cada pata pode ser algo. Cada pata dessa ectome, desse ego, pode ser a insegurança de que falava a Rosa, o medo da escassez. Tudo isso pode ser trabalhado para que nós possamos então sermos a tal águia do desenho que come a ectome. Lembrem-se quem é a águia. A águia anda aonde? A águia anda cá em cima. A águia voa alto. Ela vê tudo, vê mais amplo, vê mais além. Deixamos de ver o copo meio cheio, meio vazio e passamos a ver o copo meio cheio. Exato. Porque nós, quando estamos com um olhar de águia, quando estamos cá em cima, nós vemos mais além. Nós saímos fora dos problemas e olhamos de águia, olhamos de cima, olhamos com um olhar que expande, que vê mais longe. E conseguimos, então, controlar a nossa ectome. É a águia é a alma, a águia é a nossa sabedoria. Exato, Sónia, a águia pode ser a nossa alma, a águia pode ser a nossa sabedoria, pode ser a nossa parte divina, o divino em nós. A tal centelha divina com que nós já nascemos. Aquela parte de nós que nós nunca deixamos de ser. Nós, enquanto seres encarnados, nós somos sempre duas coisas: espírito e matéria. O símbolo do Tai Chi, do Yin e do Yang, é espírito e matéria. Tudo na vida, tudo no mundo, tudo na matéria é dualidade. Há sempre
a noite e o dia, o sol e o frio, o quente e o frio, o sol e a chuva, tudo é dualidade. E o 1 com o 2 dá o 3. E o 3 é a possibilidade de todas as coisas. É quando nós juntamos essa dualidade e percebemos o quanto nós estamos ainda na tal pirâmide, no tal triângulo, o quanto nós podemos olhar de águia, olhar de cima, encarnados sim, mas soltando. Quando nós aprendemos a soltar, a não controlar, quando nós aprendemos a abrir mão da nossa ectome, nós conseguimos então, de alguma maneira, ter algum controle. O único controle que é possível é a forma como nós nos sentimos. Eu não sei das horas, vou começar só o próximo capítulo, acham bem? Continuo ou paramos por aqui? Digam-me vocês. Alô, alô, eu sei que há delay, delay. Mas queria saber se é para continuar ou se vamos por aqui parar. Alô, alô, digam lá se é para continuar ou se vamos aqui parar. Estou numa altura de aparvalhar. Ninguém me responde. Ora, é assim tão grande o delay que ninguém me responde. Paramos e começamos para a semana com o próximo capítulo, diz a Sónia. Boa, então vá. Que eu já estava numa de começar a parvalhar. Na próxima semana vamos começar na página 38 com a lição da ectome e o significado do primeiro desenho. Gostei da batida. E para quem está aqui que pertence ao círculo de cura do feminino, não se esqueçam de colocar lá os vossos comentários no grupo, que são muito importantes para amanhã começarmos o nosso círculo. E eu também disse a Rosa, gostei da batida. Vamos ver a batida, vamos. Sábado vamos ver a batida. Vamos, pois claro. Então ficamos aqui na lição da ectome. Tenho de cantar mais vezes. Não, porque são os vidros partem. Deve ter sido da chuva. Alguém queira fazer algum comentário que tenha ficado, que alguma coisa tenha ecoado ou reverberado para vocês, que tenha feito algum sentido do restinho do primeiro capítulo que nós lemos hoje? Estou aberta a comentários. E se quiserem, já sabem, podem entrar no direito. E entretanto estava aqui a lembrar-me de uma coisa. Sábado, ok. Estava aqui a lembrar-me de uma coisa, mas é melhor não. Já só temos 10 minutinhos e acho que se calhar é curto para fazermos isso. Senão ia aqui propor um desafio de imaginação. Não há comentários. Não há comentários, eu vou encerrar a live. O caminho da aceitação da morte reverberou, reconheço esse caminho. Não existe morte.
Aliás, deixa-me só dar desafio como TPC. Pode ser. Deixem-me só dizer uma coisa em relação à morte, que é assim, muitas vezes nós estamos vivos e estamos a olhar para a morte. Quando nós não estamos no presente, quando nós não nos fazemos presentes, quando nós não olhamos para aquilo que já temos e estamos a olhar para aquilo que já tivemos ou que não temos, estamos a olhar para o passado, quando nós estamos a olhar para trás, para aquilo que foi, quando nós estamos naquela emoção do julgamento, da raiva, da tristeza, da perda, quando nós vimos com isso tudo, nós estamos a olhar para a morte, nós não estamos a olhar para a vida. E, portanto, a morte é só uma mudança de estado, a morte física. Ninguém morre enquanto está viva na nossa cabeça, enquanto está viva na nossa memória. E quando nós, como mães, como filhas, etc., contamos as histórias que nos foram contadas aos nossos filhos e estes, por sua vez, contam aos seus filhos e por aí fora, essas pessoas, que embora já não estejam vivas, elas permanecem vivas porque elas vão passando de geração em geração. Quando nós, e é isso que os índios têm, é que eles contam a história dos seus antepassados. E eles recebem a força que vem de quem veio antes deles e aceitam as coisas do jeito que foram, da maneira que foram. Isto é uma visão também sistémica. Quando nós recebemos a força da nossa linhagem masculina e da nossa linhagem feminina, quando nós aceitamos a força e sentimos a força, quando nós prolongamos as histórias no sentido de não do julgamento, mas do amor que recebemos de cada um dos nossos antepassados, então já passei por um desses sentimentos todos e aceitar sentir essa passagem foi um processo. Obviamente que nós somos tremendamente egoístas e queremos que as pessoas estejam sempre presentes na nossa vida. Mas é isso que eu estou a dizer, é que as pessoas podem estar sempre presentes. Eu já não tenho, a minha mãe já não é viva e o meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos. Eu posso falar com a minha mãe e com o meu pai sempre que eu quiser. Porque a imagem que eu tenho deles, a memória que eu tenho deles, eu posso falar. Não os escuto da mesma forma. E daí? E eu posso contar histórias sobre o meu pai e sobre a minha mãe. E os meus filhos, que hipoteticamente não, os meus filhos não conheceram o avô, podem saber quem era o avô, através da minha forma que eu transmito quem era o avô. E isto é receber a força da minha mãe e do meu pai, receber a força da minha linhagem, porque eu sou 50% mãe e 50% pai. E isto é levar adiante a vida e o amor, não no julgamento daquilo que as pessoas foram, daquilo que as pessoas não fizeram, daquilo que me faltou, porque isso é olhar para a morte, daquilo que eu não tive, da perda que eu tive, isso é olhar para a morte, mas sentindo o amor que eu recebi. E podem dizer, eu nem sequer recebi amor nenhum. Todos nós recebemos amor. O facto de nós nascermos, fomos feitos num ato de amor. O nascimento é um ato de amor. O dar uma vida, o dar luz, o parir é um ato de amor. Ainda sinto falta do abraço. Então abraça-te. Abraça-te e te sente que nesse abraço está toda a tua família, toda a tua ancestralidade, toda a tua linhagem feminina e masculina. Abraça-te. Isto é ectumi, é ir buscar fora aquilo que nós temos dentro. E dentro, eu não sei de quem estás a falar, se é de uma mãe, se é de um pai, se é de um parente mais afastado, seja o que for. Seja quem for, está no teu ADN. No teu ADN, 50% mãe, 50% pai, passou não só
as células, a cor do cabelo, etc. Mas passou as emoções, o amor, a raiva, a tristeza, passou tudo isso. Então, dentro de ti está tudo isso. Portanto, dentro de ti está também a pessoa que tu achas que já não podes abraçar. Abraça-te a ti, porque ela está em ti. Só tens é que sentir o amor que vem de trás, como diz aqui a Isabel Fátima. Confia Isabel Aromaterapia, que a Isabel Fátima, ela diz: sentir o amor vir de trás, sentir o amor que vem dos pais. E isto é fazer uso dos nossos recursos. É perceber que a felicidade só existe, como eu dizia há bocado, agora, no presente. É abraçar-me agora, em vez de ficar a olhar para trás. Se eu estou a olhar para trás, eu estou a olhar para o meu passado, eu estou a olhar para a morte, eu estou a olhar para aquilo que já foi, que nunca mais se repete, porque eu hoje sou diferente da pessoa de ontem, e eu agora sou diferente da pessoa de uma hora atrás, e eu agora sou diferente da pessoa que começou a leitura, porque eu ainda não tinha interagido com vocês, eu ainda não tinha recebido os vossos comentários, e isso faz-me diferente. Então, se eu fico a olhar para o princípio da live, se eu fico a olhar para uma hora atrás, se eu fico a olhar para o dia de ontem, eu não estou a ver o agora, eu não me faço presente, eu não estou presente. Se eu não estou presente, falta-me, fico na falta, fico naquilo que já foi, fico na falta e não fico na gratidão daquilo que eu tenho agora. E aquilo que eu tenho agora, o facto de eu estarmos aqui a conversar, a trocar ideias, é muito gratificante. Então eu tenho que ficar agora, usufruir do agora. Porque senão, se eu não usufruir do agora, eu a seguir vou continuar a olhar e a pensar: é aquele comentário que me fizeram e eu não respondi. É agora, eu só tenho este momento, o agora. E por isso é que se chama presente, que é um presente que a vida nos dá a todo instante. Verdade, diz a Sónia, os nossos pais não sabiam fazer melhor, exatamente, aceitar tudo como foi, do jeito que foi, e mesmo nós não sabemos fazer melhor. Ok? E deixo a Anca, não sei se ainda estás, ela estava a dizer, deixa o TPC, o desafio para um TPC, mas eu ainda o vou fazer, não sei se a Anca ainda está, ainda o vou fazer. Imaginem que está imenso sol, muito sol, muito calor, e eu saio de casa de manhã e vou enfrentar esse sol e corro e vou buscar os meus filhos e vou ao supermercado e vou para o tribunal e vou para aqui, vou para lá e venho. Aprendemos todos os dias. E venho e está um sol de calor enorme e não sei o quê. E, portanto, eu chego a casa e eu venho com a garganta seca. Foi a Bela que disse isso. Ok. E venho com a garganta super seca, cheia de sede, com a garganta esturricada de sede. Então eu vou ao frigorífico, tiro uma garrafa, isto no verão, né? Tiro uma garrafa de água fresquinha e tomo um copo de água. Aquele primeiro copo de água que eu tomo vai-me saber pela vida. Vai ser a melhor coisa do mundo. E eu vou ficar bem. Mas eu gostei tanto daquela sensação, daquele prazer, daquela felicidade de beber aquele copo de água, que o que eu faço é, ok, sou-me tão bem, então eu vou beber um segundo copo de água. E encho novamente o segundo copo de água e percebo que quando bebo o segundo copo de água já não me soube tão bem.
E não contente, porque já não me sou tão bem, e o primeiro sou-me tão bem, o que é que eu faço? Eu bebo o terceiro copo d'água. E no terceiro copo d'água já não aguento mais água, eu quase que vomito água. Isto é para eu vos explicar o quê? É para vocês refletirem em quê? Olá Teresa, bem-vinda. É para vocês refletirem no quê? Quando eu não me faço presente, quando eu não saboreio cada momento do meu presente, eu vou sempre procurar a sensação de algo fora. Então o primeiro copo d'água, ele saciou-me realmente, ele foi bom e fez-me sentir feliz. Mas depois eu insisti nessa sensação de ir buscar fora. E o que é que eu fiz? Eu fui aumentando. Eu não fui capaz de desfrutar daquele momento. A necessidade já não é a mesma. E isto é a história de nós andarmos sempre com à roda em busca do rabo, não é? A correr atrás do rabo. Porquê? Porque assim, porque eu não estava com atenção ao meu momento presente. Eu não fui capaz de sentir o meu presente. Então, quanto mais nós treinamos essa habilidade de perceber tudo aquilo que a vida nos traz, tudo aquilo que a vida nos faz chegar, quanto maior é a nossa capacidade de perceber o nosso presente, que se transforma numa habilidade com tempo e treino, eu não preciso, se eu conseguir perceber, eu não preciso de ir à procura nem de criar mais prazer, eu já não preciso de beber o segundo copo d'água, eu já não preciso de beber o terceiro copo d'água, porque se eu me tiver focado no primeiro copo d'água, aquele copo d'água encheu-me as medidas, eu não preciso de outro. Isto é um paralelismo que eu quis fazer em relação à nossa busca pela felicidade. Se nós nos centrarmos naquilo que está a acontecer no presente, naquilo que nós já temos, se eu não me dispersar à procura no futuro de algo, então eu recebo. Se eu estou sempre na percepção do futuro, daquilo que eu vou receber, ou se eu estou na percepção do passado, daquilo que eu já tive, e eu não percebo o meu presente, então eu não encho o meu copo, eu não sacio, e vou andar sempre como um cão atrás do rabo, sempre à procura de algo fora. Exatamente, no primeiro copo a sensação, a atenção não foi total e, portanto, a necessidade de beber outro copo. Nós temos coisas tão pequenas como tomar um banho quente, sentir a água, por exemplo, a sensação de... Alguém se lembra do cheiro do gel de banho ou do sabonete que usa para tomar banho? Alguém consegue lembrar-se do cheiro, desse cheiro? Boa, Rosa, eu sim, quer dizer que tu estás presente. Quando tomas banho estás presente. A maioria das pessoas não consegue lembrar-se do cheiro. Abel, eu também consigo, boa, mas vocês estão todas muito à frente. Maria de Fátima, eu também me lembro, ótimo, fantástico, mas a maioria das pessoas, se vocês fizerem essa pergunta, a maioria das pessoas não sabe sentir o cheiro do seu gel de banho. Não sente. Porquê? Porque não está presente quando recebe esse banho. Não sente a água quente.
Sónia também sente. Espero que não seja porque usam sempre o mesmo cheiro. Espero que seja porque realmente estão presentes no banho, percebem aquela água que entra, percebem o cheiro do sabonete que passa no corpo, ok? Percebem cada cantinho e sentem o momento, estão no presente. Isto é algo que nós podemos treinar. São nas pequeninas coisas que nós conseguimos depois desenvolver as grandes. Treinando os nossos atos do cotidiano. Olhando para as coisas com um outro olhar. E quando nós começamos a desenvolver esta capacidade, esta habilidade, este nosso recurso, nós começamos a perceber todos os recursos que temos e deixamos de nos focar no que não temos, deixamos de nos focar no que nos falta e passamos a focar-nos no presente, no agora, que é a única coisa que realmente interessa e a única coisa que nós realmente temos. Sempre o banho, diz a Rosa, sempre o banho para mim é um momento muito relaxante. Por vezes medito no banho, é divinal um momento só meu, adoro estar comigo. Ok, é isso mesmo. O banho pode ser um momento de meditação. A água que passa, que limpa, que leva tudo aquilo que já não nos faz falta, tudo aquilo que não é nosso. O banho é também uma forma de meditação. E acho que por hoje a chuva voltou e eu vou ter que falar muito mais alto e pronto. E acho que por hoje, se vocês não quiserem acrescentar mais nada, deixo aqui, começamos no próximo capítulo, que é percebermos o que é Ikutumi, com esta reflexão, com este desafio para que sintam, desenvolvam essa habilidade de estar presente, presente no agora, presentes para vocês, presente para tudo o que já têm e não para o que vos falta. Obrigada, miúda, digo eu, por estás aqui. Fico toda feliz, muito bom mesmo. Um beijo enorme, Bel, Sónia, Maria de Fátima, Anca, Rosa, Isabel Fátima, sem querer me esquecer de ninguém, Ana, e todas aquelas que ainda vão ver, ou aqueles que ainda vão ouvir e ver este vídeo, e voltamos até amanhã, Isabel, exatamente, amanhã temos círculo e voltamos para a leitura na próxima quarta-feira, à mesma hora, no Instagram e no Facebook. Beijinho enorme, obrigada Maria de Fátima pelos coraçõezinhos, fiquem bem e até quarta-feira. Muito obrigada pela vossa presença. Isso enche-me o coração. Beijinho. Fiquem bem. Terminar aqui no Facebook. Terminar. Beijo, meus amores. Terminar.